Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso canal, Landing Page para Advogados. No vídeo de hoje, nós vamos trazer uma estratégia completa de blog para advogados em 2024. Então, se você quer saber mais sobre blog para advogados, se você quer saber mais sobre produção de conteúdo através de artigos, no blog como geral, fica nesse vídeo, que esse vídeo vai fazer muito sentido para você, que você pode trazer muitos insights para o seu escritório de advocacia. Tá? Esse é um tema inédito que a gente traz aqui, que a gente gostaria de começar contextualizando, que o blog nada mais é do que uma estratégia de produção de conteúdos por meio de SEO, então, ou seja, de Search Engine Optimization, tá? Se eu não me engano, de SEO, a gente falou aqui um pouco da diferença entre Google Ads e SEO um dos primeiros vídeos que nós gravamos aqui no nosso canal há 2 anos atrás, mais ou menos, tá? Mas esse vídeo continua muito atual. Então, se você quiser dar uma olhada aqui, a diferença do Google Ads e do SEO, por exemplo, né, você pode consultar esse vídeo aqui, tá bom? E nesse caso aqui, ó, essa é a estratégia principal, através de produção de conteúdo, né? E como que nós faríamos uma estratégia do zero, tá? A gente fala isso porque nós criamos aqui uma estratégia do zero aqui para a gente mesmo aqui da landing page para advogados. É claro que a gente é um nicho diferente, a gente atua para advogados, né? A gente atua no nicho de marketing jurídico. Mas é basicamente os princípios que a gente aplicou aqui no nosso negócio, que você também pode aplicar no seu escritório de advocacia. Se de repente a gente tiver um cliente que gostaria de se aprofundar um pouco mais, justamente isso que a gente falaria para esse cliente. Tá? Então, ou seja, a gente implementou essa estratégia basicamente há quase 10 meses atrás. A gente implementou essa estratégia em junho de 2023. Tá? Então, ou seja, faz 10 meses, a gente está gravando esse vídeo em abril de 2024, então já está quase um ano já essa estratégia rodando. Então, ou seja, em 10 meses a gente conseguiu 6 mil cliques, tá? Em total de 71 mil impressões, ou seja, os nossos artigos, o nosso artigo, o nosso site institucional, o nosso blog apareceu em 71 mil buscas. Então, ou seja, a gente teve 6 mil cliques, a gente paga numa média de R$2 por clique no nosso negócio. Então, ou seja, pode-se dizer que a gente economizou R$12 mil e a gente teve ali quase inúmeras oportunidades, inúmeras vendas, inúmeros novos clientes que a gente trouxe através dessa estratégia. Então, ou seja, tudo que a gente fez aqui, a gente vai mostrar como que a gente fez e como você também pode fazer no seu escritório de advocacia. É claro que a gente trouxe aqui no contexto da advocacia e que como você pode trazer e como você pode trazer e pode modelar isso no seu escritório. Né? Da mesma forma que uma das coisas que a gente encontrou aqui que realmente pode fazer sentido, da mesma forma que pensando em estratégia de palavra-chave do Google Ads, por exemplo, a gente já falou sobre palavra-chave, a gente fala muito sobre Google Ads aqui no nosso canal, então, ou seja, da mesma maneira que você pesquisa a palavra-chave, o mesmo você pode aplicar aqui para o blog, tá? Então, ou seja, você pode pegar de determinadas palavras-chave, determinados termos, determinados tópicos e escrever artigos para cada um desses tópicos. Por exemplo, pedi demissão e não tenho carteira assinada. Você pode desenvolver um tópico, você pode desenvolver um artigo muito bem detalhado sobre esse tema. Né? Tenho 30 anos de contribuição e 51 anos de idade, posso aposentar. Então, ou seja, você pode desenvolver um tema, você pode desenvolver um artigo sobre esse assunto, tá? Isso já seria vários artigos. Então, ou seja, são inúmeros artigos que você poderia produzir. Por exemplo, meu filho tem 18 anos, posso parar de pagar a pensão? Então, ou seja, você pode pegar essas ideias no próprio planejador de palavra-chave do Google Ads. Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, pedir demissão e não tenho carteira assinada. Por exemplo, vou colocar aqui no planejador de palavras-chave, tá? Você pode vir nessa conta Google Ads aqui mesmo, aqui, ó, e aqui ele vai ter pedir demissão e não tenho carteira assinada. Então, você pode refinar aqui, ó, pedir demissão, tá? Por exemplo, pedir demissão. Ele vai dar uma média de pesquisas mensais. Por exemplo, aqui, ó, pedir demissão direitos. Você pode fazer um artigo muito bem detalhado quais são os direitos, né? Por exemplo, quais a diferença das demissões, qual que é a diferença que você tem direito de uma demissão com carteira assinada ou sem carteira assinada, por justa causa, sem justa causa, enfim, pedir demissão grávida, quais os meus direitos, ou seja, você pode escrever um artigo muito bem detalhado sobre isso. Então, ou seja, é esse tipo de estratégia que você pode fazer aqui. Você pode pegar aqui vários temas, vários tópicos e escrever artigos. Eu digo uma coisa que a gente sempre fala para quem pergunta para a gente sobre ideia de conteúdo, e que ideia de conteúdo é infinita. Quanto mais você produz, quanto mais você escreve, quanto mais você grava vídeos, mais ideias, mais outros temas vão aparecer, porque uma coisa que você vai tendo
a própria noção de saber que, nossa, isso aqui que eu estou escrevendo pode dar um outro artigo, esse vídeo que eu estou gravando aqui pode dar um outro vídeo mais detalhado, pode dar um curso que seja, então, ou seja, pode ser algo bem infinito mesmo, assim, digamos assim, claro, produção de conteúdo, tá? A gente sempre recomenda que você faça pelo menos um artigo por semana, tá? Então, se você quiser ter resultado, ter um resultado consistente, ter um resultado bacana com o blog, assim, de fato mesmo, de poder gerar resultado, gerar potenciais clientes através do blog, a gente pelo menos recomenda que escreva um artigo por semana, tá? Então, ou seja, artigos com no mínimo 1.500 palavras, por exemplo. É um artigo como a gente fez aqui, por exemplo, de exemplos de landing pages para advogados, por exemplo. A gente escreveu um artigo sobre esse tema, né? Por exemplo, a gente fez uma introdução aqui, a gente explicou, antes da gente entrar no tema, a gente dá uma contextualizada aqui, o que é o assunto, por que isso é importante, por que não é importante, quais as diferenças, de repente você pode falar sobre uma diferença que tem sobre alguma dúvida frequente que a pessoa pode ter, que um potencial cliente pode ter, você fala por que é tão importante ter a carteira assinada, por que é tão importante estar formalizado, por que é importante de repente buscar os seus direitos, enfim, aí você pode explicar também alguns diversos direitos, diversos pontos que pode ter nesse sentido. Então, ou seja, e você pode finalizar sempre com uma conclusão aqui para a pessoa entrar em contato, para a pessoa, de alguma forma, não faz uma chamada de ação direta, né? Ou seja, para a pessoa buscar seus direitos, falar que um advogado especialista é a melhor pessoa que pode auxiliar, enfim, você pode fazer desse sentido, tá? A gente recomenda sempre, quando a gente faz blogs aqui para os nossos clientes, a gente faz em WordPress. Então, ou seja, para fazer no WordPress, a gente recomenda que você use um plugin chamado Yoast SEO, tá? Yoast SEO, que ele vai assim que você escrever um artigo, ele vai ter um checklist lá de todas as partes que você precisa otimizar no seu artigo. Por exemplo, ele vai pedir para que tenha mais frases de transição, por exemplo, que você coloque mais porém, palavras porém, mais, entretanto, todavia. É só um exemplo aqui de palavras. Por exemplo, ele vai pedir para que você destaque mais vezes as palavras-chave que você está usando nesse artigo. Por exemplo, vamos supor que esse artigo aqui, a palavra-chave desse artigo é landing page para advogados. Então, ou seja, nesse caso, ele vai pedir para que eu coloque mais vezes esse termo durante o texto. Por exemplo, de landing page para advogados. Então, ou seja, eu preciso ter esse termo mais vezes nesse texto, então é algo que ele vai pedir durante o artigo. E usar o ChatGPT, que dá para fazer, mas não simplesmente copiando e colando, porque o Google não tem indexado artigos feitos 100% por inteligência artificial, tá? Então dá para usar como base para estruturar os artigos, né? Ou seja, para pedir sugestões desses tópicos aqui, como é que eu posso estruturar os meus artigos, como é que eu posso, os temas que eu posso desenvolver ao longo do meu artigo, de repente algumas ideias de artigos que eu posso ter. Então, até mesmo você pode até escrever o artigo completo, de repente, mas você sempre ir afinando, colocando prompts lá para o ChatGPT escrever de uma outra forma, escrever de outro jeito, reescrever algum parágrafo de uma outra maneira. Então, é algo que a gente recomenda dessa forma, não simplesmente copiando e colando, tá? E no final de cada artigo você pode colocar um link para o seu WhatsApp ou para o botão flutuante da página. Então, ou seja, como a gente colocou aqui, você pode colocar aqui, por exemplo, as pessoas entrarem, de repente, eventualmente entrarem em contato através do WhatsApp, né? Ou também você pode testar com um formulário, você pode testar também com um chatbot, né? Por exemplo, o Leadster também, que é um bom chatbot para você colocar no blog. Então, é basicamente dessa forma, tá? Então, ou seja, se um cliente perguntasse para a gente aqui como é que produz artigos, como é que a gente começaria uma estratégia do zero, a gente falaria isso aqui, tá? Por exemplo, recapitulando, pesquisar palavras-chave, tá? Da mesma forma que você pesquisa palavra-chave no Google Ads, você vai pesquisar palavras-chave para escrever os artigos, né? Para isso você pode usar o planejador de ideias, planejador de palavras-chave do Google Ads. Consistência é muito importante, tá? E consistência, pelo menos fazendo artigos, pelo menos no mínimo 1.500 palavras, usando o plugin Yoast SEO e o ChatGPT usando para estruturar os artigos, para ter as ideias dos temas. Enfim, você pode fazer dessa forma e, claro, usando um link para chamada para ação no botão flutuante, um chatbot para que as pessoas entrem em contato com o seu WhatsApp, tá? E a gente sempre fala aqui também que a gente, de repente, para você buscar referências mesmo de advogados e escritórios de advocacia que usam o blog de maneira profissional, tá? A gente tem um exemplo aqui do Ingrácio Advocacia, que, se eu não me engano, talvez eles podem ser um dos maiores escritórios digitais. Eu acho que de todas as áreas de atuação, eles fazem um trabalho muito bom, um trabalho muito forte nesse sentido. Então, ou seja, você pode, aposentadoria por visão molecular, você pode ver os artigos da forma como que eles escrevem, ou seja, aqui você vê que o jeito que eles escrevem aqui, eles colocam até um vídeo no texto, enfim, algo também, eles colocam vários diversos infográficos aqui,
Você vê que realmente é um conteúdo muito informativo mesmo, assim. Então você pode fazer dessa forma, tá? Tem outros escritórios também, o Galvão e Silva também, que tem uma estrutura muito forte também, tem uma presença com blogs também bem interessante. Então você pode ir modelando também essas referências e procurando mesmo do seu nicho, por exemplo. Às vezes você pode colocar no Google Ads aqui, pelo menos no Google, por exemplo, aqui. Meu filho tem 18 anos, posso parar de pagar pensão? Então, ou seja, você vê os principais artigos ranqueados lá e vão ver. E você pode ver o blog desses advogados, desses escritórios e ver como é que eles escrevem, como é que eles produzem, como é que eles têm essa consistência e ir modelando cada um deles, tá? Mas eu digo que quanto tempo para dar resultado também, é uma pergunta que a gente recebe bastante aqui também. A gente acredita que você fazendo isso, fazendo de forma consistente, entre 6 meses e 1 ano você já consegue ter os primeiros resultados, tá? Não é um trabalho igual o Google Ads, por exemplo, você lança uma campanha, no próximo dia, às vezes no mesmo dia você já consegue ter leads no seu WhatsApp. Não, o blog você começa hoje, começa a plantar hoje, para que no futuro ali você consiga colher os primeiros resultados. Então, a gente sempre recomenda, a gente sempre orienta dessa forma. Tá? A gente já criou blogs, a gente já criou diversos blogs aqui para clientes aqui na nossa agência, aqui na landing page para advogados. E se você também quer fazer seu blog, se você está interessado em fazer o seu site institucional, a gente tem um trabalho aqui que a gente cria o site institucional, que a gente cria o blog. Então, se você está interessado, se você quer fazer o seu blog, quer fazer o seu site institucional, clica aqui no primeiro link na descrição, tá? E fala com a gente lá que se de repente, se você veio do YouTube, a gente vai dar uma consultoria para você sobre blogs, sobre artigos, tá? Então, sobre qual postar, como começar. Então, se você quer fazer seu artigo, se você quer fazer seu blog, se você quer fazer seu site institucional, a gente tem um trabalho aqui que pode te atender. E se você falar que veio através do YouTube, que você chegou, que você nos conheceu, que você estava vendo esse vídeo aqui no nosso canal, a gente pode dar para você uma consultoria de 1 hora para você planejar, fazer os seus planejamentos aí dos seus artigos, os próximos artigos que você vai publicar, ou dos primeiros artigos de fato que você vai publicar dentro do seu blog, tá bom? A gente fica por aqui, tá? E não se esqueça também de se inscrever no nosso canal, Landing Page para Advogados, e também dá um like aqui nesse vídeo se você gostou, se esse vídeo foi útil para você, se fez sentido, tá bom? A gente fica por aqui, um abraço, até mais e até a próxima.